Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor, amém? Estamos muito felizes, de estarmos aqui em mais uma manhã para adorar o Senhor, para buscar a presença do nosso Deus. É o alimento, É o que nos mantém firmes na presença do Senhor nessa caminhada. É o que nos mantém firmes, marchando, amém? Nós vamos marchando, vamos caminhando, diante das dificuldades, diante das tribulações, das barreiras, mas nós vamos superando na presença do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, desculpa, irmão, 2 Reis, capítulo 5, livro de 2 Reis, capítulo 5, louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Aleluias. Temos que estar felizes, irmãos, porque o que Deus tem feito é maravilha, amém? Capítulo 5, a partir do versículo 1 de 2 Reis. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, que pode para que um homem notai, viu, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes. Mandou dizer ao rei, por que rasgas tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aí, amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus eterno e grandioso Pai, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, Pai, uma palavra poderosa para as nossas vidas, uma palavra que pode transformar, pode curar, pode libertar, uma palavra que ela não volta vazia quando é anunciada, uma palavra, Senhor meu Deus, que nessa manhã é uma palavra profética para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, para a vida de cada um destes que estão assistindo às suas casas, Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor que a Tua palavra venha transformar essas vidas, venha nos edificar, venha nos direcionar, venha trazer, meu Pai, um norte para as nossas vidas, venha nos fortalecer e venha, Senhor, meu Pai, fazer conforme a Tua vontade nessa manhã. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, irmãos, pode se sentar, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, a vida de Naamã, todo mundo já conhece, a maioria de nós já ouviu muitas vezes, muitas pregações, muitas reflexões a respeito da vida de Naamã. Mas eu comecei a refletir nessa palavra e comecei a buscar diante do Senhor o entendimento daquilo que Deus colocaram ao meu coração a respeito da vida de Naamã. E Naamã, o que eu entendo quando eu começo a ler esse trecho que nós lemos aqui nessa manhã, nós vemos que Naamã era um homem de guerra, era um homem que fazia parte de um exército. Nós sabemos aqui através do versículo 1 que Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Naamã também tinha outros adjetivos aqui, outras qualidades. Naamã era grande homem diante do seu Senhor. A Bíblia fala também, continua nos dizendo que Naamã era de muito conceito. Mas a Bíblia nos revela no finalzinho do versículo 1, porém leproso. Quando a Bíblia nos revela que um homem que tem conceito, um homem que é comandante, um homem que tem muitas qualidades, um homem que foi colocado à frente de um exército, quando a Bíblia começa a exaltar esse homem,
nós passamos a pensar assim: que homem é esse? Que homem com tantas qualidades? Que líder é esse? Naamã era um líder do seu povo, era um líder do exército do Senhor deles, daquela nação. Mas a Bíblia nos revela que ele tinha dificuldades. Mas antes disso, a Bíblia revela o porquê que ele tinha tantas qualidades dessas. A Bíblia nos revela que ele era comandante, era grande homem diante do Senhor dele, tinha muito conceito, mas logo depois que a Bíblia nos revela isso, ela fala assim: porque por ele o Senhor, começa maiúsculo, é o Senhor. Não do Senhor dele, mas do Senhor dos exércitos. Naamã foi escolhido a dedo. Deus olhou para Naamã e Deus chamou ele. Só que Naamã não fazia ideia do que Deus ia fazer com ele ainda. Naamã não tinha ideia, não fazia ideia. Quando ele ganhou aquela guerra da Síria, ele não tinha ideia do que ia acontecer na vida dele. O foco dele estava na batalha. O foco dele estava no objetivo dele, que era ganhar a guerra. Só que ele não via quem é que estava movendo aquela guerra em favor dele. Era Deus. A Bíblia revela assim que Naamã era leproso e ele tinha muitas dificuldades. E nós podemos discorrer um pouquinho a respeito dessa lepra na vida de Naamã. A lepra de Naamã, ela pode representar uma necessidade. A lepra de Naamã, ela representa um preconceito, uma marca de preconceito. A lepra de Naamã, ela representa a tristeza e sofrimento de Naamã. A lepra de Naamã representa a dificuldade de relacionamento de Naamã. Penso eu que Naamã fazia parte de uma sociedade com muitos preconceitos. Uma sociedade que colocava à beira todas as pessoas que não se enquadravam dentro dos padrões daquela sociedade. E um dos padrões daquela sociedade é que o leproso não podia fazer parte do grupo de uma sociedade como todos, de forma igual. Podemos ver que Naamã, ele tinha muitas dificuldades. Outra dificuldade que eu vejo na vida de Naamã é que ele também tinha dificuldade no casamento dele. Eu passei a observar, passei a refletir como era a vida de um leproso naqueles dias. Como era a vida de alguém que estava marcado por aquela lepra, aquela dificuldade. Eu passei a pensar como era o casamento de Naamã, porque a Bíblia revela que ele era casado. Eu passei a pensar aqui também nas dificuldades de Naamã, talvez com os filhos dele, apesar da Bíblia não falar que ele tinha filhos. Mas se ele tivesse filhos, ele não podia tocar nos filhos dele. Ele não podia abraçar, ele não podia beijar, ele não podia chegar perto dos filhos, ter contato físico. A vida de Naamã, por mais que não pareça no versículo 1, complexa. Se você começar a refletir, você vai ver o quão grande foi um homem que passava muita vergonha. Naamã era um homem que era colocado, apesar de ser comandante de conceito, estar à frente do exército, venceu batalhas. Quando as pessoas olhavam para Naamã, elas vinham Naamã, o comandante, Naamã, o homem de conceito, mas no finalzinho tinha uma marca que ninguém esquecia, que era Naamã, o leproso. Essa lepra é uma marca muito triste na vida de Naamã. Essa lepra, ela é uma marca muito triste na vida de qualquer pessoa que estivesse naquela situação de Naamã. Agora eu te convido nessa manhã a trazer essa lepra para os dias de hoje, a pensar nessa lepra, nessa dificuldade nos dias de hoje. Quantos de nós temos dificuldade na nossa vida? Quantos de nós temos vivido como Naamã vivia naquele momento? Ora era um comandante, ora era um guerreiro, ora era uma pessoa de conceito, mas no final era um leproso. No final tinha dificuldade, mas não importa qual é a dificuldade. O que importa foi o plano que Deus começou. O plano que Deus começou na vida de Naamã foi a direção para tudo que ia acontecer. Deus fez um chamado na vida de Naamã. A lepra só representava a dificuldade na vida de Naamã. Uma dificuldade que podia ser passado por cima. Uma dificuldade que podia ser rompida. Uma dificuldade que podia, não para os olhos das pessoas daquela época, não para os médicos, a medicina daquela época, porque era lepra, não tinha cura.
Mas para quem olhava para Deus, sabia que Deus estava movendo, tinha solução. E a solução começa através da vida de uma menina, uma jovem, que a partir do versículo 2, nós vemos que ela foi cativa, ela foi presa, e ela fazia parte de um povo escolhido, ela fazia parte de um lugar diferente. O povo do lado de Naamã, o povo do exército da Síria, olhava para o povo de Israel, não entendia o que acontecia, eles só viam o resultado de tudo que estava acontecendo na vida do povo de Israel. Então naquele momento, o rei da Síria estava vendo que o povo de Israel, eles foram mas o que Naamã não sabia quando ele levou essa menina como escrava, que ele já estava dentro dos propósitos de um Deus poderoso. O que Naamã não fazia ideia é que Deus já tinha tocado na vida dele. Deus já tinha escolhido ele, Deus já tinha um plano, e Deus já estava levando ele, conduzindo ele para os caminhos do plano de Deus. E esse plano começou com essa jovem. A jovem chega diante da mulher de Naamã e fala para ela: tomara o meu Senhor, o profeta poderia curá-lo. Aqui nós aprendemos algo importantíssimo. Não importa onde nós estamos, não importa onde nós fomos colocados, quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus coloca nós num lugar, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Aqui nós aprendemos que essa menina, ela foi enviada para a casa de Naamã, não como uma escrava, ela foi enviada como uma missionária. Aqui nós vemos que essa menina começa a fazer missão na casa de Naamã. Uma missão que Deus começou. Irmãos, aqui nessa manhã, a palavra de Deus está nos chamando a atenção de algo. Quando Deus começa algo, quando começa uma missão, nós fazemos parte da missão que Deus começou. Nós não fazemos missão sozinhos. Nós não fazemos missão por nós mesmos. Nós somos colocados em situações por um general de guerra, um general vitorioso, que quando ele pega e te coloca num lugar, ele já tem algo planejado para a sua vida. Aleluias! Mas tudo que pode acontecer, tudo que foi planejado pelo exército, pelo Senhor dos Exércitos, só vai acontecer na sua vida, se você estiver alinhado com o propósito de Deus. O Senhor dos Exércitos, nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele não vai fazer nada que nós não nos colocamos à disposição. Ele não vai nos obrigar. Ele vai criar situações para nos mostrar o caminho que Ele planejou. Talvez você está aqui nessa manhã e essa palavra tem falado com você até esse momento, porque Deus te escolheu. Deus te levantou de um lugar, de um lugar de abismo, de um lamaçal. Deus tirou de lá, colocou você agora num lugar de vitória. Colocou você agora num lugar de batalha. Colocou você agora num lugar onde, por mais que você tenha suas dificuldades, já está planejada a vitória na sua vida. Essa vitória ela já foi planejada. E nós podemos ver quando foi planejado isso no livro de Jeremias capítulo 1, quando a Bíblia diz assim, que desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Deus já tem um chamado na sua vida. O que o diabo quer fazer é confundir esse chamado. O que o diabo quer fazer é que ele é um inimigo das nossas almas. Ele quer confundir a sua vida, confundir a sua mente. Ele quer tirar você do caminho e do propósito ao qual Deus estabeleceu para a sua vida. Mas ele não tem poder, sabe por quê? Porque tudo que Deus planejou já está traçado para a sua vida. Aleluias. O que fez Naamã caminhar, o que fez um leproso continuar caminhando, foi através daquela palavra que aquela menina lançou dentro da casa de Naamã. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é lançada, quando ela é semeada, você pode não estar vendo hoje, pode não estar vendo amanhã, mas a vida daquela pessoa, daquela casa e daquela família. Não desanime, continue semeando, continue lançando, continue caminhando. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade. Naamã tinha uma lepra, Naamã tinha algo que aos olhos físicos era mortal, mas Naamã não olhou para a lepra, Naamã olhou para aquilo que estava para cumprir na vida dele. Aleluias. Atitude de fé de Naamã. Primeira atitude de fé de Naamã: foi ao rei e acreditou mesmo não tendo certeza. Versículo 4.
Outra atitude de fé de Naamã. Naamã tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha relacionamento com o Senhor dele. Aqui a Bíblia nos revela que tem algo importante na nossa vida. Não importa o meio onde nós estamos. O que importa é nós nos relacionarmos com as pessoas da forma como Deus nos direcionou. A Bíblia diz assim que no livro de Mateus 28 está escrito assim: ide pregai o evangelho a todas as nações. A Bíblia não fala, ide só na casa de um crente e prega o evangelho. A Bíblia não fala, ide só na igreja e pregue o evangelho. Não, a Bíblia fala, ide a todas as nações. Não importa o lugar onde você esteja, você é um profeta, é uma profeta do Senhor. Aleluias. Outra qualidade, outra atitude de fé de Naamã: obedeceu a voz de Deus na boca daquela menina e na esposa dele. A Bíblia não fala que a menina falou com Naamã. Não, ela lançou na esposa de Naamã. A sabedoria de Deus veio na vida daquela menina, na esposa de Naamã. Talvez se ela fosse direto a Naamã, Naamã não ia dar crédito. Olha como que Deus faz, irmãos. Olha como que Deus move. Deus sabia do coração de Naamã. Deus sabia que Naamã ia ouvir a esposa dele a uma escrava. Talvez você está trabalhando num lugar, você tem um diretor, tem um gerente, você não vai ter acesso direto a ele. Mas se você lançar a semente a quem está ao seu lado, Deus pode usar essa pessoa para alcançar aquele que está no alto. Assim como Deus pode te colocar no alto para alcançar aqueles que estão no alto. E assim como Deus pode te colocar embaixo para alcançar aqueles que estão embaixo. Deus é um Deus que levanta, exalta. Deus é um Deus que derruba. Não importa o que aconteça, Ele é Deus. Aleluias. Obedeceu o rei da Síria. Olha só como que Deus fez. Deus colocou sobre ele um senhor. Deus sabia que ele estava, no meio de um povo que tinha alguém ali que liderava ele. Deus sabia de todas as coisas. E Deus falou assim: vai ao rei. Deus falou, colocou no coração dele. Ele foi ao rei, ao senhor dele. Ele poderia ter ido direto a Israel, mas não, ele seguiu o rito, ele seguiu ao que tinha sido estabelecido como lei naquele lugar. Isso traz ao nosso coração, um ensinamento de obediência. A obediência nessa geração que nós estamos vivendo é uma coisa muito complexa. Não é fácil obedecer. Ora você escuta uma coisa, ora você escuta outra. Ora você escuta que um está a favor de um, o outro está a favor de outro. Ora você está convergindo, ora você está divergindo. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, não tem como divergir. Quando nós voltamos para a lei de Deus, não tem como divergir. E a lei de Deus na vida de Naamã foi: obedeça, ouça a voz. Naamã ouviu a voz da menina, obedeceu a menina, a esposa dele, obedeceu o rei da Síria. Naamã obedeceu o rei de Israel. Versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz para nós: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã obedeceu. Obedeceu em todas as etapas ao qual ele passou até aqui. Naamã acreditou no milagre, mesmo não vendo. Naamã obedeceu Eliseu. Eliseu, quando fala para Naamã assim: Naamã, vai. Ele murmurou, mas ele foi. Naamã foi. Versículo 11, nós podemos ver que Naamã foi. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã foi. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça na sua caminhada, vai ter momentos que você vai ter dificuldade com temperamento, vai ter dificuldade com o emocional, vai ter dificuldade em aceitar determinadas situações. Mas não importa, marche. Não importa, caminhe. Não importa, continue. Eu não sei o quanto você tem passado, eu não sei da sua dificuldade até aqui, mas o que Deus está falando através da palavra: continue no caminho do milagre. Continue no caminho do milagre. Obedeça no caminho do milagre. Acredite no caminho do milagre. Aleluias. Outro ponto: dificuldades para alcançar o milagre.
Todos nós vamos ter dificuldade para alcançar o milagre. A Bíblia diz assim, quando Jesus nos revela: no mundo tereis dificuldade. Mas depois Jesus complementa: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Essa luta que você está pelejando, essa luta que você está travando, ela não é sua. Essa luta que você já pegou para você, ela não é sua. Ela já foi vencida lá na cruz do Calvário. Ela já foi levantada, ela já foi pelejada e ela foi vencida na cruz do Calvário. Quando Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, está consumado, está feito, conforme o Senhor ordenou, está feito. Jesus falou na cruz do Calvário. Sabe quando ela se completa por definitivo? Ao terceiro dia, no domingo pela manhã, quando olham para aquela cova, aquele lugar onde estava enterrado um homem que havia sido crucificado como tantos outros. Mas quando eles olham, aquela porta foi aberta e aberta de dentro para fora. Aquela pedra já não estava mais no lugar. É nesse momento, nesse lugar, nós seremos salvos. Aleluias. O caminho do seu milagre já foi traçado. O caminho do seu milagre já foi definido. As dificuldades vão vir. Primeiro item de dificuldade que Naamã enfrentou: o rei da Síria. Versículo 4 e 5. Podemos ver aqui que ele vai ao rei, mas sem ter certeza do que ia acontecer. Mas ele foi, ele acreditou. Eu fiquei pensando assim: Naamã era o rei daquele lugar. Naamã era o comandante, ele tinha um rei naquele lugar. Ele foi ao rei como comandante, submisso. O rei poderia dizer para ele: não, você não vai, porque é outra nação, é outro povo. Eu não quero que você se misture. Nós já vencemos eles. Eu não quero que você vá lá. Mas olha o que Deus fez no coração do rei da Síria. O rei falou para ele: vai, leva essa carta, leva essa oferta, prata, ouro, vestes festivais. Olha o quanto que Deus abriu o coração daquele homem. Irmãos, não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe coração duro que Deus não possa mudar. Não existe coração duro que Deus não possa quebrar e fazer de novo. Esse é o nosso Deus. O rei de Israel, versículo 7, olha a dificuldade com o rei de Israel. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, ali Naamã podia ter perdido a caminhada, perdido o caminho dele. Ele poderia ter voltado frustrado para trás, dizendo assim: não era para eu ter ido lá, eu fui, por que eu fiz? Não era para eu ter assumido essa responsabilidade, para que eu fiz? Naamã podia ter reclamado e voltado, mas os olhos de Naamã não estavam naquilo. Os olhos de Naamã estavam naquele milagre que foi profetizado na vida dele. Ei, você que está aqui nessa manhã, Deus profetizou na sua vida. Você é um líder, você é uma líder do Senhor, você é um profeta, uma profeta do Senhor. Não desanime. O diabo, ele quer colocar imprevistos, pretextos para você voltar, olhar para trás. Mas olhar para trás não é lugar daquele que entregou a vida para Jesus. Olhar para trás não podemos. Marchar para trás não existe. Marchar é para frente, caminhar é para frente. Então continue caminhando, continue caminhando na presença de Deus. Não importa a dificuldade, não importa o que aconteça. Se você continuar, a obra de Deus vai ser feita, porque já foi planejado. Aleluias. Dificuldades na vida de Naamã. Ele mesmo. Essa dificuldade é a pior na vida dele. De todas as dificuldades que ele teve, por ser comandante de exército, acostumado com dificuldades, acostumado com batalha, a dificuldade maior dele foi com ele mesmo. Irmãos, se existe uma coisa que gera dificuldade em nós, somos nós mesmos. Se existe uma coisa que pode travar o nosso caminho, a nossa caminhada, somos nós mesmos. O diabo sabe que ele não tem poder na nossa vida por ele mesmo, mas ele sabe que se nós desistirmos, aí ele vai conseguir fazer o que ele está tentando fazer. Mas se nós continuamos, aí nós damos um tapa na cara do diabo. Se nós continuamos, se nós mudamos o nosso coração, olha o versículo 11 e versículo 12.
Naamã, porém, muito se indignou. Primeiro ponto, ele se indignou. Segundo ponto, foi no versículo 13, ó. Não, no versículo 12, versículo 11 e 12. Ele continua assim, né, murmurando, ó. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu livrar-me de ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Ele já estava pertinho de receber aquilo que Deus tinha para ele. Ele estava caminhando tudo certinho, a fé dele estava inabalável. Mas nesse momento aqui, o inimigo achou uma brecha na vida de Naamã. E a brecha que o inimigo achou foi o coração dele, que estava soberbo. O coração dele que não tinha humildade. E aí Naamã começa a murmurar. Naamã começa a se indignar. E a Bíblia fala assim que nós temos que ter o coração naquilo que Deus tem para nós. Naamã naquele momento ele dá um deslize. E ele deixa o inimigo usar aquilo que tinha na vida dele, junto com a lepra dele, que era a soberba. E aí nós vemos agora o trabalhar de Deus na vida de Naamã. O trabalhar de Deus que não se acabara. O trabalhar de Deus, o plano de Deus que não se acabara. Agora nós vemos que Deus levanta os oficiais, no versículo 13. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Aleluias. Olha só o que Deus fez. Deus levantou os oficiais subordinados a ele para falar para ele assim: ei, acorda. Ei, isso que você está deixando acontecer agora vai parar a sua caminhada. Ei, não desista. Ei, o que Deus tem para você não mudou. Ei, talvez você não está enxergando o que Deus tem para você como você enxergava antes, mas não mudou. O Deus que nós servimos não muda. Os planos de Deus não mudam. O que muda é o nosso coração. O que muda é o nosso temperamento. O que muda é o nosso emocional. O que muda é a nossa caminhada. Mas Deus não muda. Então o que Ele planejou, se você crer, se você continuar caminhando no propósito, vai acontecer, não tenha dúvida disso. Aleluias. Aleluias. O trabalhar de Deus na vida de Naamã. Isaías 64. Isaías 64 nós podemos ver o porquê de trabalhar de Deus na vida de Naamã e na nossa vida. Isaías 64 versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Deus está mostrando para Naamã: ei, você é vaso. Ei, você é barro. Ei, você saiu da terra. Ei, quem te levantou fui eu. Ei, eu estou te moldando. Ei, eu estou trabalhando. Enquanto você está murmurando, eu estou trabalhando. Enquanto você está pensando em desistir, eu estou trabalhando. Naamã, não desista, porque o meu propósito na sua vida, o meu propósito na sua caminhada não acabou. Aleluias. Deus, Ele trabalha de uma forma fantástica. Deus trabalha desde a provisão, o livramento e o chamado de Naamã. Olha o que Deus fez. Olha quando o rei de Israel Eliseu manda falar, Eliseu envia o mensageiro, Eliseu profeta do Senhor. Irmãos, Deus ele está trabalhando até esse momento aqui, Deus não parou. Aleluias. Mas tem um outro ponto que eu anotei aqui. Existe um trabalhar de Deus coletivo, mas existe um trabalhar de Deus individual. O trabalhar de Deus individual é esse que Deus está fazendo na vida de Naamã. O trabalhar de Deus coletivo é o que Deus fez na vida do rei de Israel. Primeiro trabalhar coletivo que Deus fez na vida de Israel, Ele falou para o rei assim: ei, você rasgou suas vestes, mas ainda há profeta nesse povo. Ainda a minha presença está no meio desse povo. Deus faz um trabalhar coletivo. Deus trabalha na vida da menina. Logo no final,
Você vai ver que Naamã voltando curado. Você vai ver que aquela menina creu naquilo que ela tinha feito, naquilo que ela tinha profetizado na vida de Naamã. Deus trabalhou na vida de esposa de Naamã. Deus trabalhou na vida do rei da Síria, na vida do rei de Israel. Deus trabalhou na vida dos submissos ali, os soldados, os oficiais de Naamã. Deus trabalhou na vida de um povo de forma coletiva. Mas Deus continuava trabalhando na vida de Naamã de forma individual. Quebrou o orgulho de Naamã. Ensinou Naamã humildade. Quando Deus leva Naamã na porta da casa de Eliseu. A porta da casa de Eliseu é um ponto de trabalhar de Deus fantástico na vida de Naamã. A porta da casa de Eliseu. O que significa a porta da casa de Eliseu? É um lugar de alinhamento das expectativas. A expectativa de Naamã ao chegar na porta da casa de Eliseu era uma. Era que Eliseu saísse, era que Eliseu colocasse as mãos, impôsse as mãos. E ele Eliseu. Aí Deus fala para Naamã assim: ei, vamos alinhar as expectativas, porque quem faz sou eu. Deus falou assim: vamos alinhar as expectativas, quem faz. Aí o profeta de Deus obedeceu e falou assim: ei, mensagem, mergulha no rio. A voz de Deus é essa, a palavra de Deus é essa: mergulha no rio. Naamã ficou indignado. Esse foi o primeiro trabalhar de Deus. Trabalhou, quebrou a soberba, quebrou o orgulho de Naamã. Pegou o vaso e quebrou. Transformou em barro de novo, amassou e fez outro vaso. O que nós aprendemos com isso? As nossas expectativas nem sempre vão estar alinhadas com o propósito do Senhor. Então nós temos que alinhar. Nessa manhã eu convido você a buscar no seu coração quais são as suas expectativas diante das suas dificuldades e quais são as expectativas que você tem buscado diante do Senhor. Vamos fazer um alinhamento de expectativa. O mensageiro de Deus, a palavra de Deus é o que vai se cumprir. Outra coisa que Deus fez na porta da casa de Eliseu: repreendeu. A repreensão. A repreensão de Deus na nossa vida, ela faz parte do ensinamento. Muitas das vezes nós pensamos algo, nós buscamos algo, mas Deus fala outra coisa. Essa repreensão aqui, ela é necessária na nossa vida. Qual foi a repreensão que Deus fez na vida de Naamã? Usou os oficiais. Quando Naamã estava blasfemando, estava lá, murmurando. Quando Naamã estava prestes a desistir de tudo, Deus fala para os oficiais: ei, vai lá, fala com ele. Naquele momento, Naamã leva um tapa na cara. O orgulho dele cai por terra. A humildade vem ao coração dele. E ele continua caminhando na presença do Senhor para cumprir o milagre que Deus tinha na vida dele. Eu te faço uma pergunta nessa manhã: qual é a sua dificuldade? Qual é a dificuldade? Qual é a sua dificuldade nessa manhã? Qual é a sua barreira? Qual é a dificuldade que tem tentado te atormentar, tem tirado seu sono? Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Deus, Ele sonda o nosso coração nessa manhã. Deus, Ele sonda a sua vida nessa manhã. A palavra de Deus anunciada essa manhã é para que nós tenhamos as expectativas alinhadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Convido você a fechar os teus olhos. Convido você a colocar diante do Senhor a sua vida neste momento, tudo aquilo que você tem como dificuldade. Talvez a sua dificuldade ela é emocional, como a de Naamã. Talvez a sua dificuldade ela é temperamental, como a de Naamã. Talvez a sua dificuldade é aquilo que tirava o sono de Naamã, que aqui na Bíblia relacionamento. Mas Deus, através da palavra de Deus nessa manhã, Ele quer quebrar toda dificuldade. Ele quer alinhar as expectativas dEle no seu coração. Ele quer nos mostrar qual é o caminho dEle para nós. E o caminho dEle para nós é o milagre. O caminho dEle para nós é continuar na perseverança, na obediência. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Aleluias. Aleluias. Enquanto o nosso irmão Hebe vai cantar um hino aqui, eu convido você a ficar de pé, colocar a mão no seu coração e apresentar diante do Senhor as suas dificuldades.
Deus. Aleluia. O homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. O trabalhar de Deus, ele não terminou. O maior milagre na vida de Naamã não foi a cura da lepra, foi o alinhamento da expectativa do que Deus tinha para ele. O maior trabalhar de Deus não é a cura, o maior trabalhar de Deus é o caminho da cura, o maior trabalhar de Deus é o caminho do milagre. O caminho do milagre é o que importa, é no caminho do milagre que somos moldados, é no caminho do milagre que os vasos são quebrados, que o barro é transformado, é no caminho do milagre. Não importa quais são as suas expectativas,
tenha certeza que o caminho do milagre é o que vai te transformar. Aleluias, aleluias. O trabalhar de Deus na sua vida, ele não terminou. O trabalhar de Deus na sua vida, ele apenas começou. Ele só vai terminar o dia que a trombeta tocar, o dia que Jesus aí está terminado. Enquanto não chegar esse dia, eu e você somos trabalhados pelo oleiro. Eu e você somos pelo oleiro. Eu e você somos disciplinados pelo oleiro. A melhor mão que tem para ser trabalhada é a mão daquele que criou. É a mão do oleiro. Você está nas mãos certas, tenha certeza disso. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos ao alto e aplauda ao Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, enquanto o pastor está subindo aqui, a última coisa que eu anotei aqui, que Deus colocou no meu coração, é que o trabalhar de Deus na vida de Naamã, ele envolveu muitas pessoas. Talvez você às vezes, né, passa na sua cabeça, na sua mente, assim como passa na minha às vezes, que nós somos, né, capazes sozinhos. Muitas das vezes a gente cai nesse engano. Mas olha só, a menina escrava, a esposa, o rei da Síria, o rei de Israel, Eliseu o profeta, seus oficiais, não seria possível sozinho. Sozinho não é possível, mas juntos a gente consegue. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Bênção de Deus, hein? Que palavra gostosa, né? Que palavra preciosa ao nosso coração. A bênção tem preço. Quem abriu o seu coração para Jesus de verdade sabe o valor de uma palavra de Deus no nosso coração. E nessa manhã nós somos alimentados, né? Deus usou o Márcio poderosamente através da palavra de Deus para alimentar o nosso coração. E eu saio daqui muito feliz nessa manhã, muito renovado. Saio daqui dessa manhã mais convicto de que Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha. Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando. Que bom, amém? Levanta suas mãos, nós vamos orar. Se você trouxe a sua oferta, seu dízimo, eu vi a irmã trazendo aqui, amém? Nós vamos abençoar em nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus e pedir a Deus que venha multiplicar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus multiplica 100, 60, 30 vezes mais. Cada semente que é semeada, Deus tem o papel de multiplicá-la. E nós queremos que Deus multiplique sobre a sua vida. Nós não somos uma igreja preocupada naquilo que você tem colhido, não. Nós somos uma igreja preocupada o quanto você tem vivido diante desse Deus. Nós somos como igreja preocupados, sim, se você está sendo abençoado. Se você está sendo abençoado, aí sim, nós somos preocupados, sim. Que você venha ser próspero, sim, para que outras pessoas possam ser abençoados e abençoadas pela sua vida em nome de Jesus. Que o reino de Deus venha ser tomado de uma maneira tão grande, né? Que o Senhor, através da sua vida, a Igreja Batista Ágape, as nossas vidas, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, onde você tem colocado as suas mãos, você tem visto sinais de Deus acontecendo. Tem pessoas, amado, que onde ele coloca as mãos, o sinal começa a acontecer. Talvez se você começar a perceber, você vai ver Deus agindo aonde você está colocando as suas mãos, lá no seu trabalho, nas ferramentas que Deus te deu de trabalho. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos nossa vida a Ti, porque não adianta nós consagrarmos uma oferta e um dízimo se nós não consagrarmos nossa vida. E nós queremos consagrar nossa vida em Teu altar primeiro, mas também queremos consagrar com nossas mãos aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos consagrar aquilo que temos produzido. O Senhor tem abençoado, mesmo no meio de epidemia, de pandemia, no meio de coronavírus, o Senhor tem sustentado e abençoado o teu povo, que é a igreja do Senhor, que é um povo que trabalha, que planta, que colhe. Senhor, que o Senhor venha trazer multiplicação, que o Senhor venha trazer prosperidade, que o Senhor venha trazer bênção.
a casa, Pai, seja canalizado, meu Deus, que seja, meu Deus, empregado para o teu reino e para a tua obra, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. E as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje, todo sempre na tua vida, na tua família, no teu lar. Vá em paz e que Deus te dê um dia ricamente abençoado, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém e dar uma forte salva de palmas para esse Deus mais uma vez. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.